Oi, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Espero que não estejam esquecendo de mandar nenhuma tarefinha para que eu possa corrigir, tá bom? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula. Hoje, dia 8 de abril, miércoles, quarta-feira, nós vamos estudar primeiro a disciplina de História. Mas antes de começar a explicar o conteúdo, as páginas que vocês deverão realizar, vamos relembrar um pouco o que vocês estudaram na aula passada? Na aula passada, vocês responderam algumas questões, o qual havia uma fotografia de duas mulheres se cumprimentando. O que essa fotografia representava? Mulheres exercendo funções que até então somente homens haviam ocupado. Vocês também, além de escreverem as funções dessas mulheres, por que aquele fato era tão importante, vocês fizeram uma pesquisa com seus familiares. Nessa pesquisa, vocês perguntaram se, na opinião de cada um deles, existiam profissões específicas para homens e profissões específicas para mulheres. Vocês fizeram a entrevista e também registraram o resultado final dessa pesquisa no seu livro de história. Na aula passada, nós também começamos a falar sobre um assunto bem interessante e muito importante, que são os patrimônios culturais. Nós explicamos o que são patrimônios culturais materiais, ou seja, esculturas, edifícios, pinturas, e patrimônios culturais imateriais, como danças, músicas, festas tradicionais. Nós explicamos o significado do patrimônio material, patrimônio imaterial e também falamos da importância da conservação desses patrimônios para uma determinada região, determinado povo, um determinado período da história. Vocês também responderam no seu livro de história. Vamos retomar em autoavaliação. Aquela autoavaliação tradicional que vocês respondem todo final de capítulo. Nessa autoavaliação, vocês finalizaram o capítulo 2, a unidade 2 do nosso livro. Hoje, vocês precisarão realizar das páginas 36 a página 39 no livro de História. Mas antes de começarem a fazer essas atividades, começarem a leitura, eu quero que vocês assistam ao vídeo Migrar, Emigrar e Migrar. Qual a diferença? Maestra, por que eu tenho que começar assistindo esse vídeo? Porque nesse vídeo vocês encontrarão informações que facilitarão a compreensão do próximo capítulo que a gente vai abordar. O capítulo 3, da unidade 3. Eu preciso que vocês conheçam os significados dessas 3 palavras. Assistam pelo menos 2 vezes. Na página 36 e 37, nós iremos começar a nossa unidade 3. Migrações humanas, África, Europa e América. Vocês vão ler atentamente o que vocês irão aprender nessa unidade e também irão observar essa pintura. Fez a observação das características do que está representado nessa pintura, leia a legenda. Detalhe de Os Emigrantes, de Antônio Rocco, 1910. Pintura, óleo sobre tela, de 190 centímetros por 210 centímetros. Ou seja, é uma pintura muito grande, tá bom? Leram a legenda. Vamos para a questão número 1. Descreva o que você vê nessa pintura. Pense o que você consegue observar nessa pintura. 2. Leia a legenda que acompanha a pintura, depois pinte a frase que explica o significado da palavra emigrar. Sair de um lugar para viver em outro ou permanecer no mesmo lugar. Você vai pintar só uma dessas 2 opções. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é emigrar. Por exemplo, eu sou nascida em Brasília, vivi lá até os 12, 13 anos. Eu emigrei, saí de Brasília para viver em Goiânia. Ou seja, eu saí de uma determinada região, a qual eu nasci, emigrei dessa região, saí para viver em outra região, no caso, outra cidade. Entendido? Eu emigrei de Brasília e imigrei. Cheguei em Goiânia.
migração? Antes de dar continuidade na nossa unidade 3, nós precisamos reconhecer e identificar o significado das palavras. Na unidade 3 não aparece migrações humanas? Para que nós possamos entender de uma forma mais profunda, nós precisamos primeiro conhecer o que é migração. Eu trouxe para vocês o textinho complementar para que vocês entendam melhor essa questão. Migração é um deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem, quem migra, o faz por alguma razão e, muitas vezes, a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Nós sabemos que os primeiros seres humanos precisavam colher frutos e caçar para sobreviver, certo? Então eles chegavam, migravam em uma certa região, ali eles caçavam os animais, recolhiam todos os frutos daquela região. Com o tempo, os frutos e as opções de caça se esgotavam. O que eles precisavam fazer? Migrar para outra região para procurar alimento e animais para caçarem. Dessa forma, eles se mudavam constantemente, ou seja, eles eram chamados nômades, pois não possuíam moradia fixa. Vocês já estudaram o significado e para que servem as moradias, certo? As moradias servem para nos abrigar, proteger da chuva, do sol, para descansar, para termos um lugar para nos alimentar e aí por diante. Então, esses homens na pré-história, eles não tinham essa moradia fixa, eles se mudavam constantemente. Páginas 36 e 37. Ao observar a imagem dessas páginas, eu achei importante trazer alguns fatos históricos que envolvem essa pintura, ampliar um pouco o nosso conhecimento acerca dessa pintura. Observe a imagem de abertura, a pintura Emigrantes. Emigrantes porque eles estão saindo do seu lugar de origem. De Antonio Rocco. Antonio Rocco foi um pintor italiano muito conhecido por retratar em suas obras fatos sociais, ou seja, cenas do dia a dia. Estabelecido no Brasil desde 1913, o italiano Rocco logo consegue uma boa inserção no meio paulistano. Inicialmente, sua reputação se constrói com a pintura de temática social, ou seja, pinturas de imagens de fatos que realmente aconteciam na sociedade naquela época. Como a obra Os Emigrantes, de 1910. A tela retrata a partida de italianos no cais de Ilma Colatelia, em Nápoles, Itália. O êxodo de trabalhadores rurais resultante da situação econômica italiana é apresentado de uma maneira a criar empatia com o espectador, ou seja, quando você observa essa imagem, muitas vezes você se coloca no lugar dessa pessoa. Se você for observar atentamente, você vai observar que eles não estão com um aspecto de pessoas felizes, eles estão contrariados. Eles também parecem serem pessoas simples e que não estão saindo, não estão emigrando do seu país de origem, Itália, porque querem, e sim porque precisam. A família que parte carrega seus pertences, cestas, trouxas e instrumentos de trabalho. Na página 38, vocês vão fazer uma leitura sobre os primeiros deslocamentos humanos. Você sabia que os primeiros seres humanos não tinham moradia fixa? Por que você acha que isso acontecia? Lembra que eu falei que esse fato deles não possuírem moradia fixa ocorriam porque eles precisavam se mudar constantemente para conseguir alimento, para conseguirem sobreviver? Então,
Isso acontecia porque até então eles não dominavam a agricultura, eles não conheciam técnicas e não dominavam a técnica de plantio. Então, quando acabava o alimento em certa região, eles não plantavam novamente. Eles procuravam outra região que já tivesse alimentos. Faça a leitura dessa parte do texto. Aqui traz o glossário da palavrinha nômade, que se desloca permanentemente, que não tem moradia fixa. Qual foi o maior impacto do surgimento da agricultura? O que vocês acham que mudou com o surgimento da agricultura? Será que isso está relacionado ao fato de hoje nós podermos viver em lugar fixo, possuirmos moradias fixas? Será que isso está ligado ao fato que nós não precisamos migrar de regiões para regiões procurando mais alimento? Reflitam sobre essa questão. Por que os seres humanos deixaram de ser nômades? Essas duas questões que eu levantei para vocês estão diretamente relacionadas, tá bom? Reflita sobre isso para que você possa entender como foi acontecendo a evolução da humanidade, da capacidade das pessoas sobreviverem ao longo do tempo. Na página 38, vocês também vão poder observar o mapa. Os caminhos do ser humano para a América. Para quem não se recorda, o Brasil fica no continente americano, mais exatamente na América Latina. Então, vocês vão observar nesse mapa atentamente a legenda, prováveis rotas, rota A de vermelho e rota B de lilás ou roxo, como vocês preferirem. Faça a leitura desse mapa. Eu não quero que você só olhe, eu quero que você leia. Mas o que é ler o mapa? É você prestar atenção em todas as características, nas informações, nas setas. Aqui aparece que possível rota A. Os homens saíram da África, foram para a Europa. Da Europa, eles passaram pela Ásia, pela Sibéria, Alasca, América do Norte, até chegar na América do Sul. Onde que fica o Brasil? Na América do Sul. E aqui tem diferentes rotas também. Leia com atenção todas essas rotas para que você possa entender um pouco mais como foram ocorrendo essas emigrações ao longo do tempo. Leia esse textinho, eu não vou ler para vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. E também o significado da palavra agricultura. Preparo da terra e plantação de legumes e vegetais que podem servir de alimento. Por isso que a agricultura foi tão importante para que nós, seres humanos, tivéssemos a oportunidade de vivermos em locais fixos pelo domínio da agricultura. Na página 39, vocês irão ler todas as informações, prestando muita atenção. E aqui, vocês conseguem observar que existe uma pintura rupestre. Vamos relembrar o que é uma pintura rupestre. Arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. A maioria das pinturas rupestres ou retratam momentos de caça ou retratam animais. Essa aqui, pelo que nós conseguimos enxergar, apresenta dois homens com arco e flecha, então podemos concluir que provavelmente esses homens estavam caçando. Aqui nessa imagem, vocês vão ler atentamente a legenda. O trabalho do pastoreiro de animais é destacado por sua permanência ao longo do tempo, ou seja, com ele constatamos a preservação de uma atividade que surgiu há muitos anos. Ou seja, essa profissão, pastoreiro de animais, ainda existe e não se alterou muito com o passar dos anos, diferentemente de outras profissões. Leia atentamente. Não deixe de revisar as suas respostas, tá bom? Já para finalizar a nossa disciplina de História de hoje, e também para aprofundar os seus conhecimentos acerca dos temas retratados nessa aula,
vocês vão realizar a página 11 do caderno de atividades. Maestra, para que serve o caderno de atividades? O caderno de atividades está correlacionado, está ligado ao seu livro. Por quê? Ele é uma forma de aprofundar aqueles conteúdos que você leu no livro. Então, aqui aparece o mesmo título na nossa unidade 3, Migrações Humanas, África, Europa e América, os primeiros deslocamentos humanos, ou seja, as informações que vocês precisarão para responder essas questões, vocês irão encontrar na página 38 do seu livro, caso você tenha dúvidas. Aqui você vai completar as frases abaixo com as palavras do quadro: agricultura, nômades, comida, fixar e comunidades. Leia atentamente o texto e complete. 2. Observe a fotografia, leia a legenda e responda às questões. Não se esqueça de observar todas as características dessa fotografia, tá bom? Revisem toda a sua escrita, não esqueçam de me mandar as fotos. E assim nós terminamos a explicação de história. Faça a tarefa para assistir o próximo vídeo, que eu também vou explicar a disciplina de matemática que vocês deverão estudar hoje. Combinado? Estamos finalizando o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.